A primavera chegava a Ashford, mas a cidade permanecia envolta em fumaça e cinza. As fábricas continuavam seu ritmo implacável e os dias de Eleanor Gray eram preenchidos por visitas às casas dos operários, reuniões com a comunidade e debates silenciosos com Thomas Whittaker. Cada encontro com ele era um confronto de vontades, uma batalha de ideias e, ao mesmo tempo, uma dança sutil de emoções que nenhum deles ousava nomear. Thomas começara a perceber que sua admiração por Eleanor estava se transformando em algo perigoso. Cada vez que ela sorria, mesmo em meio à indignação com o sofrimento dos trabalhadores, algo dentro dele se quebrava e se reformava, desafiando seu autocontrole. Eleanor, por outro lado, sentia o mesmo. Cada palavra dura dele a irritava, mas cada gesto de atenção a confundia e a atraía de maneira que ela tentava inutilmente ignorar. Uma manhã, Thomas chamou Eleanor para acompanhá-lo até a ala das máquinas da fábrica. Um novo equipamento havia sido instalado e ele queria mostrar-lhe como funcionava. Enquanto caminhavam pelos corredores, o cheiro de óleo e ferro quente preenchia o ar, e o ruído das máquinas parecia vibrar em seus ossos. Eleanor notou o cuidado nos gestos de Thomas, a atenção com que orientava os operários, a precisão de cada ordem, a forma como protegia quem podia. E por um instante, ele deixou de ser apenas o homem severo que ela criticava. Tornou-se humano, vulnerável e impressionante. Eleanor, disse ele, depois de observar uma máquina girando sem interrupção. Você entende agora por que não posso ceder a tudo? Cada decisão errada pode custar vidas. Eu entendo, Thomas, respondeu ela, aproximando-se um pouco mais, inconsciente da proximidade. Mas há diferença entre prudência e dureza sem compaixão. Não podemos esquecer que são pessoas. Ele virou-se lentamente, os olhos escuros prendendo-os dela. Por um instante, nenhum dos dois falou. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade, e Eleanor sentiu o coração bater acelerado. Thomas deu um passo mais próximo, e a respiração dela se tornou irregular. Eleanor, murmurou ele a voz rouca, cada vez que você me confronta, sinto algo que não consigo controlar. Ela recuou apenas um pouco, tentando manter a postura, mas por dentro uma tempestade se agitava. Thomas, não podemos, começou, mas a firmeza de suas próprias palavras parecia fraca diante da intensidade daquele momento. A tensão foi interrompida pelo som estridente de um alarme. Um incêndio havia começado em um depósito adjacente à fábrica. Sem pensar, ambos correram para ajudar. Operários gritando, fumaça negra e calor sufocante cercaram a cena. Mas Eleanor e Thomas agirão juntos, coordenando a evacuação e garantindo que todos saíssem em segurança. Enquanto o fogo era contido, Eleanor percebeu algo que a abalou profundamente. Thomas havia se arriscado para salvar um jovem trabalhador, ignorando o perigo pessoal. Ela sentiu um misto de admiração, preocupação e uma atração que agora parecia impossível de negar. Você está bem? Perguntou ela, a voz baixa quando finalmente puderam se afastar do calor das chamas. Estou, respondeu ele, mas seus olhos revelavam algo mais profundo, quase vulnerável. E você? Sim, disse Eleanor, sentindo a respiração falhar ao perceber a intensidade do momento. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de significado. Ambos sabiam que aquela possibilidade não poderia ser ignorada. Cada toque, cada olhar, cada palavra compartilhada carregava um peso que ultrapassava a simples amizade ou respeito profissional. E, ainda assim, o dever, a moral e a própria sociedade os mantinham em alerta, conscientes de que ceder aos sentimentos poderia ter consequências devastadoras. Naquela noite, Eleanor caminhou sozinha pelas ruas de Ashford, o vento frio batendo em seu rosto enquanto tentava organizar seus pensamentos. As chaminés fumegantes da fábrica lembravam-lhe que a vida real era feita de luta, esforço e resistência. Mas, ao fechar os olhos, a imagem de Thomas Whittaker surgia clara e vívida, o homem que desafiava sua mente e consumia seu coração. Enquanto refletia, Eleanor percebeu que Ashford havia se tornado mais do que um lugar de trabalho ou aprendizado. Era agora o epicentro das suas emoções, o palco onde justiça, desejo e convicção colidiam de maneiras que ela jamais experimentara. No dia seguinte,
Uma carta chegou para Eleanor. Era de um amigo de sua família, alguém que acompanhava de longe as mudanças e que trazia notícias inesperadas. Havia problemas legais envolvendo a fábrica de Thomas, acusações de condições de trabalho inadequadas e exploração infantil. Ela sabia que isso poderia colocar Thomas em conflito direto com a comunidade e até com a lei, mas também sentiu uma onda de ansiedade, não apenas pelo risco que ele corria, mas porque agora os sentimentos dela estavam profundamente entrelaçados com o destino dele. Eleanor, o que devemos fazer? Perguntou Thomas momentos depois, quando ela lhe mostrou a carta. A frustração em sua voz era clara, mas havia também uma vulnerabilidade rara. Precisamos agir com justiça, respondeu ela firme, mas também com humanidade. Não podemos ignorar o que está acontecendo, nem proteger apenas a reputação da fábrica. Ele suspirou, olhando-a intensamente. Você me desafia como ninguém jamais fez. Houve uma pausa, então ele adicionou quase num sussurro. E de alguma forma, isso me assusta e me fascina ao mesmo tempo. Eleanor sentiu o peito apertar. Aquela admissão, ainda que silenciosa, era um reconhecimento do que os bois sentiam, algo que a sociedade, o dever e a própria moral tentavam negar. Ela percebeu que Ashford não apenas testava sua determinação e coragem, mas também a profundidade dos seus sentimentos por Thomas. Sentimentos que cresciam a cada dia, mais intensos, mais impossíveis de controlar. Enquanto a noite se aprofundava, Eleanor permaneceu acordada olhando pela janela para a cidade industrial, iluminada pelos lampiões e chaminés fumegantes. A sensação de iminente conflito pairava sobre ela, não apenas sobre a fábrica, mas sobre seu próprio coração. A proximidade com Thomas havia despertado algo que ela não podia mais ignorar. A atração, a admiração e a tensão entre eles não eram apenas circunstanciais. Eram inevitáveis, intensas e perigosas. E enquanto a escuridão se aprofundava, Eleanor percebeu que a maior tempestade ainda estava por vir. Uma tempestade de emoções, escolhas e riscos que poderia mudar suas vidas para sempre. Até onde poderia ir sua determinação para lutar por justiça, sem se perder no homem que consumia cada pensamento dela?